Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkos_histórias. E sério, Legião, segue mesmo que falta pouquíssimo pra gente bater 1000 seguidores. A meta é crescer em todas as redes sociais para alcançar mais público e eu poder trazer mais qualidade para os episódios. Se você possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. Lembre-se de deixar o like se estiver ouvindo pelo YouTube e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Selvagem, por Matheus Souza. Sabe, eu gosto das coisas como são. É importante que elas se mantenham no lugar. E sempre fui assim, a vida toda. Cada aspecto do meu dia precisa estar alinhado. É quase como um toque. Cabelo perfeitamente penteado, roupas extremamente bem passadas, rotina com horários definidos. Essa organização é algo que me fascina. Sinto que sem meu cronograma diário eu estaria perdido. Fico incrédulo de saber que pessoas de maneira geral não fazem questão de ter essa organização. É tão mais prático. Há alguns meses meu até então método perfeccionista de viver se mantinha intacto. Até eu conhecer ela. Jenny. Linda, sedutora e selvagem. Com seus cabelos cor de fogo e o seu jeito desleixado de se portar. Sua presença logo chamou minha atenção. Assim que a vi entrar pela porta e aguardar na sala de espera a sua entrevista. Para minha sorte, o entrevistador e responsável pelas contratações sou eu. Nervosamente eu chamei seu nome, enquanto me tremia com sua ficha em mãos. Ela me deu um bom dia com um maravilhoso sorriso. Aquela simples atitude fez eu me derreter ainda mais por aquela mulher. Em quase 30 anos de existência, era a primeira vez que eu sentia meu estômago borbulhar. Algo que as pessoas identifiquem como amor à primeira vista, talvez. A entrevista foi até bem rápida. Sem ao menos ouvir suas respostas para as perguntas de rotina, a resposta para sua contratação já era certa. Aprovada! Exclamei enquanto ajeitava meus óculos a fim de transparecer uma postura profissional e sedutora. Ela sorriu de orelha a orelha. Obrigado, Sr. Andrew. Não sabe o quanto esse emprego é importante para mim. Ela disse enquanto marejava seus olhos. Como disse anteriormente, não havia prestado atenção em suas respostas, mas creio que ela estava passando por uma situação difícil. Antes mesmo que pudesse chamá-la para sair, ela foi embora, levando consigo uma folha com todos os documentos que requisitamos para a sua contratação. Ao menos, ao final da folha que entreguei, deixei meu contato pessoal e uma sutil mensagem escrita. Parabéns! Saiba que fico muito feliz e espero excelentes resultados. Era formal, profissional e não parecia ferir a intimidade que pretendia construir aos poucos com a Jenny. Os dias no escritório eram monótonos. Sempre mais do mesmo. Mas com a Jenny por lá, era quase como uma invertida no meu cotidiano. Apesar do meu dia a dia ser severamente cronometrado pela minha agenda, eu fazia questão de perder alguns de vários minutos indo até a mesa de Jenny para jogar a conversa fora. Ela me recebia com aquele sorriso encantador. Era o ponto alto do meu dia. Já durante a noite, ao invés de estudar, me exercitar e fazer comida para as marmitas da semana, eu preferia ficar horas stalkeando as redes sociais de Jenny. Não demorou muito até começarmos a ter um nível de amizade fora do trabalho. E quanto mais a conhecia, mais eu me encantava. Ela parecia corresponder às cantadas e trejeitos desajeitados que eu demonstrava quando estávamos próximos. Saímos algumas vezes até rolar uma ida no apartamento um do outro, as coisas fluíram muito depressa e era surreal. Sem ao menos lutar contra, nos apaixonamos. Tão rápido quanto o início da relação, ela logo veio morar comigo. Minha rotina, que antes era toda regrada, se tornou uma verdadeira loucura. E de maneira natural, eu adorei aquilo. O que antes me alegrava fazer, agora eu achava um completo tédio. Acordar tarde, se atrasar para o serviço, me alimentar mal, faltar um dia ou outro na academia. Aos poucos eu trocava esses hábitos regrados por 1 ou 2 horas a mais no sofá com Jenny, preferindo ver algum filme e comendo besteiras. As atividades ao seu lado me cativavam demais. Ficar longe parecia uma ideia amarga.
Os meses se passaram. Jenny e eu ainda continuávamos nessa aventura que começou tão repentinamente que mal percebi seus estranhos modos de me amar. Aos poucos, esses modos começaram a me ferir, não só emocionalmente como fisicamente. Toda tentativa minha de agradar parecia mais um atentado à tranquilidade de Jenny. Eu não sei se havia feito algo, e por isso a mudança repentina de comportamento. Mas creio que conforme fomos nos acostumando com ambas presenças, os verdadeiros lados obscuros de cada um se apresentavam. Eu era rodeado por sua sufocante e ameaçadora paixão. O ciúme era exageradamente medonho. Qualquer sinal de mulher, seja ela uma amiga ou até minha mãe, era como armar uma bomba, que quase nunca conseguia desarmar. Os ciúmes era a principal forma de controle emocional que sofria. E pode pensar que era apenas terminar, mas eu a amo. Ela é minha alma gêmea. Apesar de já ter sido agredida algumas vezes, ou dela ter alguns surtos, principalmente um durante um passeio com um casal de amigos, onde eu apenas ri de uma piada, não tinha sentimentos ou tentativas de atração, mas ela não via dessa forma, o que ocasionou uma medida protetiva dos meus amigos contra Jenny. Eu não os culpo, também faria se tivesse sido ameaçado por uma desconhecida com uma faca na mão. Mas tirando esses pequenos pontos negativos, a vida ao lado de Jenny fluía muito bem. Ela me dava carinho, me dizia palavras bonitas e o seu apetite sexual era insaciável. Ela era selvagem em todos os aspectos cotidianos, e isso me atraía. Era como se fosse um imã, mas ela alcançou os meus limites quando cortou minhas comunicações com parentes. Acabei não falando sobre esse ponto, mas meu pai está terrivelmente doente. Minha mãe me liga quase que diariamente para me informar como está o estado dele. Eu visito eles pelo menos uma vez por semana para ver se precisam de algo. E bom, Jenny não gostou nada quando seus pensamentos paranoicos tomaram forma. Essa forma veio com a seguinte teoria. Eu saía de casa uma vez por semana para me encontrar com uma amante. Não era para visitar meu pai doente, mas sim para atrair ela. Resultado dessa nova teoria, ela quebrou meu telefone. Não só quebrou, transformou em poeira. Imagina a minha reação ao acordar de manhã com barulhos estrondosos de vidro e metal sendo brutalmente batidos com um martelo. Não bastando apenas quebrá-lo, ela ainda se dirigiu em minha direção com o martelo ainda em mãos. Seu olhar assassino entregava todo o texto que ela previamente havia redigido em sua própria mente. Bom, fique sabendo que você não vai ter contato com mais ninguém. Cansei de uma vez na semana você simplesmente sumir sem avisos. Mas amor, eu vou visitar meu pai. Ele precisa de mim. Querido, ou você para de mentir pra mim, ou você não vai viver pra visitar seus pais novamente. A essa altura, qualquer ordem eu obedecia, com muito medo do que ela poderia fazer aos meus pais ou com minha vida. Numa noite triste e desolada, eu saí escondido e fui a um bar. Eu bebi muito. O que tinha na carteira serviu como combustível para minha coragem. Cambaleando, andei até meu apartamento. Enquanto subia de elevador, meus pensamentos me rodeavam, me questionando o porquê de ser um frouxo, sem coragem de me impor. Um covarde com medo de ter voz ativa, de mandar essa mulher embora da minha vida. Meio que já havia aceitado minha dependência sobre aquela alma obscura. Andando pelo corredor mal iluminado, eu segui, com dificuldade até a porta do apartamento. Séculos se passaram até conseguir abrir a porta. Nunca havia sido tão difícil colocar as chaves no trinco. Quando enfim abri, torcendo que Jenny estivesse dormindo, fui recebido com um vaso de planta sendo arremessado em minha direção. Por sorte, ou azar, não fui acertado. Ele passou direto e foi de encontro com a parede. Minha reação lenta a tudo aquilo foi levantar minhas mãos. A essa altura, qualquer coisa que dissesse levaria Jenny ainda mais à beira do colapso. Me aproximei vagarosamente enquanto ela me xingava, gritava e pronunciava palavras que, na minha cabeça turva, não compreendia. Me aproximei o suficiente para estender minha mão em sua direção. Eu só conseguia dizer incansavelmente: "Desculpa, amor, por favor, me desculpa, eu não tô bem, eu só fui beber algo no bar, aqui do lado. Me desculpa."
Não sei quantas vezes eu disse essa frase, só sei que cada vez que eu repetia, seu ódio apenas aumentava. Pouco antes de encostar em seu braço para tentar acalmá-la, ela puxou uma faca escondida em sua cintura debaixo da camiseta. Sem nem hesitar, cortou a palma da minha mão. Meu grito de dor a fez parar e arregalar os olhos. Sua culpa havia aparecido naquele instante, mas já era muito tarde. Com maneira de se safar ou amenizar a culpa que sentia, ela começou a argumentar. Querido, me desculpa, mas a culpa foi sua. Você me provocou. Você sabe que eu te amo. Não é minha intenção te machucar, mas... Poxa, olha o que você faz também. Sabe que me machuca muito essas suas atitudes. Eu ouvi cada palavra. E ela repetia esse monólogo incessantemente. Minha mente estava longe. Eu ouvia um zumbido alto enquanto eu segurava minha mão que escorria sangue e pequenas gotas se formavam no chão da minha sala. A voz de Jenny foi ficando abafada. Longe. Minha vista aos poucos ia perdendo o foco. O zumbido agora era mais alto. Minha vista escureceu e simplesmente apaguei. Quando acordei no outro dia, eu estava em minha cama. A mão enfaixada, minha cabeça doía, e ao me levantar percebi que estava de pijamas. Me dirigi ao banheiro e meu cabelo estava nitidamente arrumado. Minha barba estava feita. Coisas que há muito tempo não fazia. Atividades que exercia diariamente antes de Jenny aparecer. Estranhando tudo aquilo, eu fui para a cozinha para comer algo. Passei o corredor que estava um brinco. Tudo em perfeito estado. Pode parecer estranho, mas desde que Jenny se mudou para cá, minha casa tem estado de certa forma meio abandonada. Não digo um lixão, mas havia perdido seu aspecto de limpeza meticulosa. Na cozinha não foi diferente, mas algo ainda me incomodava. Jenny não estava na cama, nem na cozinha. Sua presença parecia nunca ter tido qualquer efeito no meu apartamento. Decidi pegar uma xícara de café e vagar pela casa para procurar ela. Um pensamento me ocorreu. Será que ela se sentiu tão culpada pelo que fez que decidiu arrumar toda a casa e me deixar ter um pouco de espaço? Balancei a cabeça negativamente com um sorriso fajuto. Não é do feitio dela. Mesmo assim, peguei minha xícara e vaguei pela casa. Estava chegando na sala quando observo uma pequena poça escarlate formada próxima à parede do corredor. Corri com a esperança que fosse vinho ou algo parecido. Ao chegar na sala, meu corpo se paralisou inteiramente. A xícara foi ao chão, junto com minhas pernas que amoleceram instantaneamente. O corpo de Jenny estava coberto de facadas. Seu peitoral apresentava uma cratera de mutilações. Seu rosto quase todo desfigurado. As paredes à sua volta pareciam ter recebido uma enorme quantidade de bombas de tinta. O pior dessa cena grotesca eram seus olhos, que se mantinham abertos me encarando. Corri para o banheiro, despejando tudo que havia em meu estômago na privada. Havia entrado com tanta rapidez no banheiro que nem havia percebido a pia cheia de manchas de sangue seco. Eu não conseguia acreditar em tudo aquilo. Eu não me lembrava de nada da noite passada. Fico pensando se realmente fui eu. Não era momento para pensar. Engoli o vômito que novamente se formava em minhas bochechas. E pensei no que poderia fazer. Primeiramente liguei para o trabalho. Avisei que estávamos doentes e que iríamos ao médico. Sendo respeitado por todos como um funcionário exemplar e do RH, não desconfiaram. Tirei boa parte do dia para organizar o apartamento, limpar o máximo que podia. O corpo eu coloquei num saco plástico preto. Eu o levaria de carro para algum lugar remoto. Ninguém acharia. Sabe, o mais estranho disso tudo foi que realmente deu certo. Ninguém desconfiou, ninguém ao menos se importou quando Jenny sumiu de suas vidas. Falsifiquei uma carta de demissão dela. Atuei dezenas de vezes em frente ao espelho, minha cara de choro. Decorei textos para deixar ainda mais emocionante a cena. Em frente a todos os colegas de trabalho, apresentei a carta e contei com riqueza de detalhes que Jenny estava infeliz,
que havia se cansado de tudo e que simplesmente em uma manhã deixou uma carta de demissão e uma outra carta, jogando todas as verdades. Que ela não me amava, que só estava comigo pelo dinheiro e que sempre me traía. Foi muito convincente. Todos na empresa acreditaram, e creio que o jeito largado de Jenny incomodava as pessoas. Logo, a sua falta de presença foi mais um alívio do que propriamente uma preocupação. Tudo estava a mil maravilhas. Meses se passaram e tudo parecia bem. Até que algumas noites atrás ouvi vindo da sala sons esquisitos. Era como se algo arranhasse o assoalho. Apesar de estranhar, não senti medo. Levantei-me me cobrindo rapidamente com meu roupão. Conforme percorri o corredor até a sala, o som de arranhado se intensificava. Quando enfim coloquei o pé no tapete, os arranhões cessaram. Por algum motivo o tapete estava torto, posicionado errado. Pensando que pudesse ser algo que havia deixado passar, eu o puxei. Tudo para revelar uma pequena frase escrita diretamente no piso de madeira. A frase tinha um tom carmesim, como se fosse sangue seco, escrito por um dedo que se estilhaçou contra o chão dezenas de vezes na esperança de escrever algo. A frase, mesmo incompleta, era facilmente entendida como "Sua vez, docinho". Pânico. O mais puro pânico. Corri para o meu quarto e me tranquei. Uma respiração pesada está do outro lado da porta. Sai daqui. Você morreu. É apenas criação da minha cabeça. Vamos ficar juntos, querido. As lágrimas escorriam do meu rosto. Eu não sabia o que fazer. Sentei de frente para a porta esperando que o pior acontecesse. Batidas começaram. Batidas violentas. Batidas cobertas de ódio que inundavam o silêncio da noite. Batidas que pareciam que iam quebrar a porta. O sol logo nasceu e com ele as batidas pararam. Demorei horas para tomar coragem e abrir a porta, e mais horas ainda para poder sair de casa. Passei o resto do dia pesquisando o que poderia ter sido aquilo que houve. E não encontrei nada que já não soubesse. Dezenas de fóruns, sites e pessoas metidas a sabe tudo dizendo apenas o mesmo. Uma alma penada que não vai descansar enquanto não cumprir seu objetivo em vida. Seguindo uma das dicas, decidi dormir no hotel. A dica dizia que o espírito fica conectado à casa. Logo, ao menos, se fosse real, eu teria uma noite de sono. Durante parte da minha diária no hotel, eu fiz de tudo para permanecer acordado, mas acabei dormindo por cansaço. O despertador me acorda bruscamente. São 3h33 da manhã. Mas eu nem programei essa porcaria pra tocar. Ainda acostumando minha visão no meio da escuridão, vi de relance ao pé da minha cama olhos brilhantemente vermelhos me encarando. A respiração pesada acompanhava aqueles olhos que, aos poucos, se aproximavam sorrateiramente de mim, subindo sob meus pés e engateando como um felino caçando sua presa. Minha sincera reação foi a paralisia. Seu hálito podre já percorria minhas narinas. Sua voz veio de seu âmago, consumindo qualquer centelha de esperança que aquilo tudo fosse apenas um pesadelo. Sua vez, querido. Vi o braço de Jenny, agora apodrecido, se elevar acima de mim. A luz do relógio na cabeceira refletiu num objeto metálico que desceu rapidamente, me acertando no peito. Ela fez esse movimento muitas vezes, a vida se desprendendo da minha carne. Enquanto era esfaqueada, minha vida passou diante dos meus olhos, e eu me lembrei daquela noite. Me lembrei de ter ido para cima de Jenny, de golpear várias vezes seu rosto, deixando ela inconsciente. Eu vou até o corredor da sala, pego a faca mais afiada que possuo e me dirijo até o seu corpo desmaiado. Antes de afundar a faca em seu peito, eu a beijo várias vezes, pedindo desculpas. Aos poucos, ela vai recuperando sua consciência. Ela consegue apenas sussurrar as palavras. Sua vez irá chegar, e nós ficaremos juntos para sempre. Agradecimento especial a Samara Arabi, que é uma das nossas apoiadoras.
Opa, Legião, tô aqui no final para dar aquele recadinho de sempre. Se você quiser ter o seu nome citado nos episódios e ter outras recompensas, abaixo na descrição tem o link do Apoia-se. Vem fazer parte, que eu vou ser extremamente grato, do grupo de apoiadores. Além da minha gratidão, tem algumas recompensas, tá? Tem como o grupo do WhatsApp, na verdade é grupo do Telegram, tô me embolando. Mas todo e qualquer apoio vai ser transformado em melhorias aqui pro canal. Então eu recomendo muito, se você puder, é claro, virar um apoiador. Agradeço demais a atenção e a sua audiência. Relaxe, respire e tenha bons devaneios.